Boa tarde a todos. Saudações de paz. Aqui quem vos fala é vosso amigo, irmão em Cristo Jesus, JB. E aqui também que está do meu lado, o nobre amigo, irmão também em Cristo Jesus, Douglas. Apresente por gentileza. A paz do Senhor Jesus e a graça seja com todos nós nessa tarde em nome de Jesus. Bom, nesse vídeo eu gostaria de trabalhar uma questão aqui até polêmica, mas será um vídeo resposta a um questionamento que eu tive nas redes sociais de um colega. Mas antes de eu poder trazer aqui um vídeo resposta, eu gostaria de primeiro me identificar. Eu sou membro da Assembleia de Deus Templo Central. No caso, sou pentecostal, continuista, e certos questionamentos que eu recebi foi justamente por conta de ser pentecostal e continuista. Recentemente eu postei em uma determinada rede social sobre um episódio que eu estive presenciando num período da pregação, e um conhecido meu questionou esse episódio. Questionou e disse que não tinha base e respaldo algum para este episódio, esse fenômeno que aconteceu, tá? E eu vou me propor aqui, junto com o Douglas, que está aqui fazendo companhia, a tentar trazer uma resposta para o nosso amigo aí que nos questionou a respeito do assunto, né? Sim. A primeira coisa que ele me questionou era sobre a glossa êxtase, né? Ele perguntou aonde que eu tirei essa ideia de que existia no primeiro século e no judaísmo do segundo templo a ideia de uma glossa êxtase, tá? Uma glossa êxtase. Então eu fiz algumas anotações sobre a pergunta que me fizeram, me questionando, né? Então a pergunta foi: falar em uma língua de êxtase é uma invenção pentecostal do século XIX ou era uma prática que já era existente no judaísmo do segundo templo, que também foi uma prática dos primeiros cristãos que seguiam a Jesus, né? Segundo esse meu colega, disse que as línguas estáticas elas eram de fato uma invenção que surgiu no século XIX, para o século XX, que do século XIX e do século XX é que surgiu essa suposta ideia de uma língua êxtase, de uma língua estática, né? Bom, na verdade, essa ideia ela não procede. A gente tem papiros, a gente tem documentos, um vasto documentos que mostram que já na época de Jesus, no século I, e bem antes da época de Jesus, no judaísmo do segundo templo, nós vamos observar em alguns papiros, em alguns textos, em alguns documentos, uma língua em estado de êxtase. Eu não vou apresentar aqui para vocês todo o material, porque aqui o meu objetivo não é ser exaustivo sobre aquilo que eu me proponho aqui a defender. Não vou ser exaustivo, né? Possa ser que em uma outra ocasião eu escreva algum texto em algum PDF e seja um pouco mais exaustivo, né? Mas eu vou trazer aqui alguns documentos que se situam aí dentro do judaísmo do segundo templo, que foi de onde se originalizou os primeiros cristãos, que a gente vai observar sim uma ideia de uma língua que as pessoas falavam num estado de êxtase, né? A gente poderia pegar aqui
o testamento de Jó. Eu não vou pegar aqui o testamento de Jó para ler por completo. Está nesses dois volumes aqui, ó. Apócrifos da Bíblia e pseudepígrafes da Bíblia. Apócrifos da Bíblia e pseudepígrafes da Bíblia, tá? Um desses apócrifos, ele vai mencionar no testamento de Jó o seguinte. Testamento de Jó, no capítulo 48, no versículo de número 51, vai dizer assim: portanto, quando a chamada Emera aqui é filactério, né? Filactério surgiu, ela enrolada com a corda ao redor dela, apenas como o pai dela disse. Ela ficou com outro coração, já não mais inclinado para as coisas da terra, mas ela falou em estado de êxtase, em línguas dos anjos, enviando um hino para Deus de acordo com a forma e as línguas dos anjos. E como ela falou estaticamente, ela permitiu o Espírito ser escrita em seu traje. Bom, aqui nós temos um episódio de um livro apócrifo, tá? Um livro apócrifo, é o Testamento de Jó, aonde a gente vai observar uma ocorrência, aonde as filhas de Jó, elas falaram em um estado de êxtase, numa glossa estática, tá? Uma glossa estática. Nós não temos só a questão do testamento de Jó, capítulo 48 e versículo 51. Nós temos também outros documentos, outros papiros, que vai falar uma certa glosa estática, tá? Uma certa glosa estática. Outra coisa também que é digno de mencionar aqui, a ideia que a Bíblia do John MacArthur traz, e geralmente os cessacionistas e os reformados trazem, de que quando Paulo fala lá em Corinto, ainda que eu fale as línguas dos anjos, ali Paulo está falando de uma forma hipotética. Isso não é verdade. Posiciona melhor a câmera. Isso não é verdade. Paulo não está falando de uma forma hipotética, até mesmo porque as literaturas do judaísmo do Segundo Templo, que foi de onde se originalizou Paulo, e o cristianismo do primeiro século, fala sim em um determinado tipo de línguas angelical. Então Paulo não está falando ali de maneira nenhuma dentro de uma forma hipotética, né? Trazendo algo hipotético. Paulo está falando de uma realidade, até mesmo porque ele conhecia as literaturas e o mundo judaico. Quem fala isso não sou eu, tá? Não só sou eu, por exemplo. De acaso, a manifestação do Espírito Santo, a contemporaneidade dos dons à luz de 1 Coríntios. Ele vai falar justamente sobre isso. Eu não sei se eu vou encontrar aqui o texto aonde ele fala sobre isso, mas ele vai falar que não existe essa ideia de que Paulo está trazendo algo hipotético, até mesmo porque quando a gente pega a construção sintáxica do texto no grego, é bem clara, né? Paulo não está trazendo algo hipotético. Por exemplo, ele diz, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ou seja, eu lhe pergunto, é impossível falar a língua dos homens? Não, qualquer pessoa pode falar a língua dos homens, é só estudar, né? Então Paulo não está falando algo hipotético, até mesmo porque a sentença, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ela está em uma conjunção, e esse ainda que eu fale a língua dos homens, e esse cai, está numa conjunção com a língua dos homens. Se a gente disser que língua dos anjos é algo hipotético, a gente vamos dizer também que língua dos homens é hipotético, ou seja, o homem não pode aprender línguas humanas. E isso não é verdade. O próprio Paulo falava vários idiomas por ser uma pessoa de 3 culturas, grega, romana e judaica, né? E sabia lidar com vários tipos de cultura. Então, existia sim uma ideia de uma glossa êxtase, tá? No primeiro século, e que foi praticado também pelos cristãos primitivos, tá? Me indagaram sobre também a questão da glossa no Pentecoste, né?
Bom, a glossolalia do Pentecoste, de fato, ela foi um dialeto. De fato, ela foi um dialeto. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma Bíblia, mas o texto lá de Atos 2, o escritor, que é Lucas, ele foi bem específico. Quando o Espírito Santo, o pneumágios, veio sobre eles, eles falaram em dialetos, de maneira que todos entendiam no seu próprio idioma. Tá? No seu próprio idioma. Então, de fato, ali nós não temos um certo tipo de língua no estado de êxtase. Nós temos um estado de êxtase onde eles produziram de fato um idioma conhecido, tá, pelas pessoas que estavam no dia de Pentecoste. Agora, qual é a razão? A gente temos que observar que a Pentecoste era uma festividade judaica, um evento judaico, que vinha pessoas, judeus da diáspora de todos os lugares, com vários tipos de idioma. Então ali realmente era necessário que houvesse ali uma manifestação de glossa em dialeto, em idiomas. Mas quando a gente faz uma análise lá do livro de Atos, a única referência que fala que a glossa era em idioma é Atos capítulo de número 2. Tá? Eu vou ler até um texto aqui, permita-me ler um texto aqui, do Dr. Broados, comentário bíblico de Broados. Tá? Comentário bíblico de Broados, está aqui, deixa eu ver aqui, não sei se vai dar para pegar. Pronto, eu vou comentar aqui o comentário bíblico de Broados. Diz assim, os discípulos no dia de Pentecostes receberam um dom sobrenatural. Tornaram-se capazes de falar em línguas idiomáticas ou línguas estrangeiras. Lucas apresenta este fato de maneira meridionalmente clara. Os judeus de outras terras ficaram admirados porque ouviram os discípulos falando em seus próprios dialetos. E ainda mais para reafirmá-lo, ele diz que estavam presentes alguns céticos que diziam que os discípulos estavam num estado de embriaguez. Bom, aqui Broados está dizendo que realmente o que houve ali foi uma língua de dialeto, um idioma específico. Aí ele vai continuar no comentário dizendo: foi esse fenômeno apenas momentâneo? Foi esse fenômeno apenas momentâneo? Por que Broados está dizendo isso? Porque houve outros episódios parecidos com esse em Cornélio e em Éfeso, aonde o escritor não menciona que era dialeto como menciona em Atos 2. Até porque não há razão para ser dialeto em Cornélio e em Éfeso. Por que, JB? Porque ali todos se entendiam, todos se comunicavam perfeitamente, não tinham pessoas de vários outros idiomas e de várias outras línguas. Então, não havia necessidade de ser idioma. Então o autor vai continuar dizendo: foram os discípulos capaz de continuar a realizar esse fato extraordinário? Então ele está fazendo uma pergunta, Broados, Aí ele vai continuar. Lucas registra 2 outros acontecimentos em que o falar em línguas se torna parte da experiência da comunidade. Um desses ocorre na casa de Cornélio, Atos 10, 46, e o outro em Éfeso, 19, 6. Depois que o Espírito Santo desceu sobre os gentios, em Cesareia, eles falaram em línguas e glorificavam a Deus. Não há razão, olha o que diz Broados, não há razão aparente porque aquelas pessoas devessem naquela ocasião falar em outros idiomas. Elas poderiam se entender mutuamente usando apenas uma linguagem, apenas um idioma. Então, assim, não há razão pelo qual a manifestação que houve nesses 2 episódios fosse idioma. Por quê? Porque eles se entendiam em um só idioma, O caso de Pentecoste é um caso específico, porque todos estavam ali
com a variedade de idiomas, né? Então havia uma necessidade de fato de ser idioma para que todos entendessem. Mas o caso de Cornélio e o caso de Éfeso, não há nenhuma razão específica para ser idioma, né? Então o que é que Brodos vai dar continuidade? Vou ler aqui o comentário de Brodos. Ele diz assim, ó: talvez essa fosse uma enunciação de língua êxtase para expressar a alegria que eles sentiram com essa grande experiência de receber o pneuma ágil, o Espírito Santo, né? Então Brodos, que é um comentarista bastante conhecido, respeitadíssimo, ele vai dizer que há uma possibilidade enorme de Efésios 2, e lá em Éfeso, desculpa, em Éfeso e na casa de Cornélio serem coisas distintas do dia de Pentecoste. Pentecoste foi um idioma, não há nenhuma razão para que lá na casa de Cornélio e em Éfeso fosse de fato uma espécie de língua em idioma. Então ele defende a ideia aqui e a possibilidade de serem uma glossa êxtase. No momento eles estiveram num processo de profunda alegria que levaram ele a falar uma glossa num estado de êxtase, tá? No estado de êxtase. Algumas pessoas perguntam o seguinte: mas JB, a mesma palavra glossa que aparece lá em Atos 2 e que aparece também lá em Éfeso e Cornélio, é a mesma palavra, glossa, glossa, glossa. A questão é o seguinte, gente: mesmo as palavras sendo a mesma, nós temos situações distintas, tá? Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo de como as palavras sendo a mesma, mas dependendo do contexto, ela pode ter outro significado. Angelos, que é anjo, né? Angelos, no Novo Testamento, né, na Segunda Aliança, ela tem a ideia de seres espirituais. Mas também ela tem a ideia de seres humanos, de mensageiros como humanos. Até líderes, por exemplo, lá no livro do Apocalipse, né? Ao anjo da igreja que está em uma determinada igreja da Ásia Menor, Filadélfia, Tiatira, né? Então, assim, nós temos a mesma palavra, porém, a mesma palavra, quando é aplicada em contexto diferente, ela pode ter uma variação. Tá? Uma variação. Então a glossa é a mesma palavra que aparece em Pentecoste, a mesma que aparece em Corinto, é a mesma palavra que aparece em Éfeso e em Cornélio. Porém, nós temos contextos totalmente divergentes do termo, né? E isso que tem que ser levado em consideração. Ainda tem mais. As literaturas, os papiros, os documentos que existem, que sobreviveu ainda com o tempo, mostra certo tipo de glossa que se expressavam em certas religiões, aonde era uma glossa ininteligível, né? uma glossa ininteligível, onde as pessoas não entendiam, não era de fato um idiomas terreno, era uma glossa estática, né? E é o mais provável que o Pentecoste fosse um evento único de idioma, que o restante de Efésios 2 e Cornélio e 1 Corinto não sejam línguas idiomáticas. Eu fiz aqui algumas anotações para a gente concluir aqui, tá? Que eu gostaria só um pouquinho de paciência de você para mim chegar a concluir aqui. Deixa eu ver aqui onde foi que eu anotei. Só um pouquinho de paciência que eu tenho que procurar aqui onde eu anotei. Tá aqui. Eu acho que eu achei, né? Eu fiz algumas anotações. Mostrando a diferença que existe entre a glossa de Corinto e a glossa de Pentecoste. Eu fiz algumas anotações aqui e eu vou ler. Eu postei aqui no meu Drive, então demora um pouco aqui de tempo para abrir. Eu acho que tem alguém fazendo perguntas aí, Douglas. Vai passando com a mão aqui, ó. Vai me comunicando aí, tá? Vai me comunicando aí. Luciana Ana Paula. Então, assim, eu vou falar aqui algumas diferenças, tá? Por exemplo, em Atos,
Em Atos, a glossa lá era entendida pelos que ouviam, né? Em Atos, a glossa era entendida pelos que ouviam, né? Em Corinto, as línguas não eram entendidas pelos ouvintes, né? As línguas lá de Corinto não eram entendidas pelos ouvintes. Em Atos, as línguas não necessariamente precisava de intérprete. Quando eles falavam em língua, ninguém não precisava de intérprete. Cada um entendia no seu próprio idioma. Já as línguas lá em Corinto, elas precisam de intérprete. Então, a gente já nota certos tipos de diferenças que há entre o evento de Pentecoste e o que Paulo narra lá em Corinto. Por exemplo, outra diferença. Em Atos, as línguas eram para proclamar as grandezas de Deus aos ouvintes, né? Em Corinto, as línguas são para edificação pessoal, né? Em Atos 2, as línguas eram para proclamar as grandezas de Deus para as pessoas de outras nações que estavam lá. E já em Corinto, as línguas eram para uma edificação pessoal, porque Paulo vai dizer, porque ninguém o entende e em espírito fala mistério, né? E vai dizer que quem fala em línguas edifica a si mesmo, né? Edifica a si mesmo. Então, por exemplo, outras diferenças aqui. Em Atos, as línguas eram sinal para os crentes, né? Para os crentes. Em Corinto, as línguas eram um sinal para os incrédulos, né? Então, quando a gente vai observar, vai passando aqui pela mão, esquece a Bíblia aqui, vai só observando aqui se tem alguém comentando, né? Pronto, deixa eu ver aqui. Então, quando a gente vai fazer uma comparação do evento de Pentecoste para Éfeso, Cornélio e Corinto, há divergências, há diferenças. Norman Champlin, que é aquele comentário, aquele famoso comentário, ele vai falar isso também no seu comentário, eu acho que é lá de Atos, de diferenças que existem para o evento de Pentecoste, para o que houve lá, para o que vai haver em Corinto, né? Então, o que houve lá em Corinto não é línguas idiomáticas, no meu ponto de vista, né? É uma língua êxtase, né? Uma língua estática. O que houve também lá em Éfeso e em Cornélio também não é língua idiomática. Por quê? Porque não havia necessidade de ser idioma lá, não existia pessoas de outras nações, não existia pessoas de outras culturas, não existia vários dialetos. Para que então ser línguas idiomáticas, ser dialetos, né? Então, assim, é mais provável que o Pentecostes seja um evento único no quesito a relação a idiomas, que as outras ocorrências até chegar em Corinto seja língua êxtase. E língua êxtase não é algo novo dentro do pentecostalismo do século XIX. Isso já existia, como eu citei aqui, né, o testamento de Jó, onde tem uma referência onde a filha de Jó falando numa glossa de êxtase, né? Não só o testamento de Jó, poderíamos citar outros papiros, outros documentos que chegaram até nós, onde mostra sim uma glossa no estado de êxtase. Outra questão também, chegaram para mim questionando que fizeram um estudo científico com áudios gravados nessas línguas de êxtase falado dentro do pentecostalismo, tá? E chegaram à conclusão que não era em idiomas, mas é claro que não é em idiomas. Como é que você vai fazer um estudo científico procurando chifre na cabeça de cavalo? Procurando um chifre na cabeça de cavalo. O que se manifesta geralmente dentro desse ambiente pentecostal, de fato é uma língua êxtase, não é idioma. Então não espere realmente encontrar um dialeto falado pelos que professam o pensamento pentecostal, quando na verdade não é dialeto, é uma língua êxtase, ininteligíveis, inarticuláveis. E isso não é algo novo, não é algo inventado dentro do século XIX por Charles Parham, né, no seminário, etc, tá bom? Então, gente, eu respeito a opinião aí do pessoal que discordaram de mim, né, Eu resolvi fazer aqui essa live
trazendo uma possível resposta sobre as indagações que me fizeram com relação à minha crença, né? Porque eu sou pentecostal, né? Sou membro de uma igreja Assembleia de Deus, sou continuista, entendeu? Defendo isso. Agora, é bem verdade que existe exageros? Claro que existe exageros, e muito exageros. Existe muito exageros dentro do mundo pentecostal. Agora, nem tudo do pentecostalismo é farinha do mesmo saco. Existem os pentecostais clássicos que preservam de fato e priorizam de fato as escrituras, o estudo, a devoção, a piedade, entendeu? E assim vai sucessivamente. Luciano, Ana Paula, me explica essa passagem, porque é uma passagem complicada de entender. Qual é a passagem? Deixa eu ver aqui. Hebreus 2,14, que fala que o diabo foi aniquilado. Eu não lembro dessa passagem aqui. Pode ficar aqui. Aqui eu vou pegar aqui. Bom, que hora é essa aí, Douglas? 15 para as... Não, 3. Olha, Luciana, 3 e 10. Luciano, Ana Paula. Luciana, Ana Paula, nós não vamos responder agora de imediato, porque nós vamos ter aqui outros compromissos. Nós acabamos de ter um momento de devoção, não foi, Douglas? Oramos, louvamos. Sim. Aqui. Hoje nós vamos ter uma festividade na nossa sede ali do Presidente Vargas, é o aniversário do nosso pastor Israel. Eu tenho outros compromissos também para fazer. Vou ter que ir agora às 4h30 resolver outras coisas, entendeu? Então eu não vou me estender aqui a responder, mas eu vou deixar anotado aqui, tá? Em uma outra ocasião eu vou poder responder a sua pergunta, tá bom? Então, gente, um abraço a todos, que Deus abençoe, tá? Quero dizer que eu respeito os pontos de vista das pessoas que discordam comigo, como em algumas vezes eu fui desrespeitado. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que estudo, que pesquiso, tá? Não vivo dentro daquele pentecostalismo exagerado, mas sou uma pessoa que acredito sim, muita coisa de que se manifesta lá, tá bom? Então eu só exijo que assim mesmo que eu respeito os cessacionistas, que acredita que cessaram os dons e que acredita que não existem umas línguas estáticas, respeite também aquelas pessoas que assim o fazem, tá bom? Então um abraço a todos, Érico, Leite, que o Eterno abençoe a vida de vocês. Até mais, tá?